Muito bom dia. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se no Museu do Oriente para lhe mostrar a exposição O Chá do Oriente para o Ocidente. Nesse sentido, vamos entrevistar a Sra. Doutora Manuela de Oliveira Martins, que é a diretora do Museu do Oriente. Muito bom dia, Sra. Doutora. Olá, bom dia. Bom dia, Sra. Doutora. Viemos aqui ao Museu do Oriente para conhecer melhor esta exposição ou mostra Chá de Oriente, do Oriente para o Ocidente. Sra. Doutora, poderá conduzir-nos por esta exposição e falar-nos dos detalhes principais da mesma? Vamos então Muito bem, ok. a nossa visita por esta exposição que abre com uma fotografia de um campo de chá na Índia. Isto para nos introduzir ao local onde o chá nasceu. Exatamente. O chá nasceu entre a Índia e a China. Não se sabe ainda muito bem qual é a zona de nascimento. E situa-se o seu nascimento, há várias teorias. Há teorias, digamos, mitológicas no plano do mito que situam o conhecimento do chá no século III a.C. Ora, isto equivale a dizer que o chá já era conhecido do Oriente há 5 milénios, o que é de facto muito tempo. Mas de facto a verdade histórica é outra e a situação do conhecimento do chá situa-se propriamente a partir do século VII da nossa era. Muito bem. E vamos ver que o chá é uma árvore, um chazeiro, é a Camellia sinensis, o seu nome científico, e que em estado selvagem pode atingir uns 12 a 13 metros de altura. Só que é muito interessante e percebemos por esta fotografia que para manipular ou para a recolha das folhas de chá é necessário que a planta ou a árvore seja cortada ao nível da cintura do homem para que a recolha seja muito fácil. Exato. Os campos de chá são situados normalmente em regiões onde o clima tem uma certa umidade, climas que permitem o florescimento desta árvore. Nós aqui temos para mostrar ao público como é de facto a planta do chá. Esta é uma planta oriunda de Moçambique, não tínhamos em Lisboa nenhuma proveniente desta zona do mundo. Mas ela é igual em todo o lado e, portanto, para o efeito serve perfeitamente. Claro. E temos várias variedades de chá. Convém dizer que a Camellia sinensis produz todos os chás conhecidos: o chá branco, o chá amarelo, o chá azul, o vermelho, o chá preto, o chá vermelho e o chá verde. E, portanto, e todas estas variedades provenientes da mesma Camellia sinensis são distintas pela forma da manufatura das suas folhas, ou mais secas, ou mais úmidas, ou mais fermentadas, ou menos fermentadas. E, portanto, estas variações dependem somente desse aspecto. E também de um outro, que é a proximidade, as primeiras folhas junto ao botão, são de facto as que dão origem aos chás mais puros e mais mais caros são. E os mais originais? Os mais originais. A Camellia sinensis é uma planta que pode florescer durante várias épocas do ano. É até um autor, o Frei José Maria de Jesus, que no século XVIII escreveu um livro, Asa Cínica e Japónica, que escreveu entre 1740 e 1745, e que refere que no século XVIII a exportação que a China fez de chá foi de tal modo grande que com certeza havia falsificações neste chá, que não era possível a China ter tanta quantidade de Camellia sinensis para produzir. E então
recolhiam-se folhas de todas as plantas conhecidas e secavam-nas e manipulavam-nas como se fossem folhas de chá e vendiam-nas para a Europa. Bom, isto tudo para dizer que, de facto, o chá foi uma planta que, ao longo dos tempos, teve na China 3 grandes fases. Na dinastia Tang, portanto, estamos no século VII, que é quando a planta vai, digamos, popularizar-se e servindo também de monopólio imperial. Servia para trocas comerciais, era trocada por cavalos. Era uma planta, portanto, muito preciosa. Durante a dinastia Song, e estamos a falar no século XII, o chá vai ter uma popularização ao nível de todas as classes sociais. É aí que vão nascer os utensílios que vão ser depois empregues para tomar a bebida. Exato. E depois, na dinastia Ming, que ela é dada a conhecer à Europa através dos portugueses. São os portugueses o primeiro povo que traz a bebida e que a dá a conhecer à Europa do ponto de vista literário. Portanto, vai mediar esse conhecimento. Vai mediar este conhecimento. A palavra chá aparece pela primeira vez escrita em 1569, num livro do Frei Gaspar da Cruz, Tratado das Coisas da China, e vai imediatamente ser, a partir daí, conhecida na Europa. Infelizmente, não são os portugueses que vão comercializar, embora faça parte das cargas comerciais que vêm para a Europa, mas não são os portugueses que vão comercializar esta bebida. São os holandeses, no século XVII, exatamente, que vão fazê-lo. Sobretudo o chá verde, que vão trazer para a Europa. Mais tarde, já no fim do século XVII, são os ingleses que vão, digamos, popularizar esta bebida com a introdução, com a substituição do chá verde pelo chá preto. Muitíssimo mais barato, de melhor qualidade, de melhor duração, porque o chá verde, quando chegava já à Europa, já chegava deteriorado. O chá verde é muito sensível e facilmente... alvo de mutação. Exatamente. Exato. Senhora doutora, na questão civilizacional, no que diz respeito à questão civilizacional, poderia dar-nos a conhecer a importância que o chá teve nesse contexto de aproximação e diálogo cultural? Sim, o chá foi, de facto, propiciou, para além de trocas comerciais, um diálogo comercial, um diálogo cultural, porque mudou até os paradigmas, digamos, dos povos, os paradigmas culturais. Como? Pela introdução de hábitos, de estar, de convívio, sobretudo na Europa. Na Europa, no século XVII, sobretudo ao nível das classes de elite, havia uma hora para beber o chá, isto surgido na Inglaterra, não com a nossa rainha Dona Catarina, porque ela de facto foi uma boa difusora do chá, mas não foi, digamos, ela que introduziu este hábito. Foi no século XVII a duquesa de Bedford que introduziu este hábito, o chá das 5 ou o chá das 4. Tea time, não é? O tea time, exatamente. De facto, isto vai permitir uma socialização das classes sociais e também vai permitir a abertura, e também em Inglaterra isto acontece, a abertura de casas comerciais, de casas de chá destinadas ao consumo da bebida. Assim como havia os cafés, também vão aparecer as casas de chá. Exato. Em Portugal, o aparecimento dessas casas é muito mais tardio e sempre aliado às casas de café. Onde se bebia o café, também se bebia o chá. Não havia uma distinção propriamente dita. É muito interessante constatar que em Portugal a bebida não é muito bem aceite, embora
no século XVI nós a tínhamos divulgado, mas não bebíamos muito... Não é um hábito muito enraizado. Não. Porquê? Porque era uma bebida amarga, adstringente e que, portanto, não era muito agradável. Só com o consumo do açúcar é que houve um aumento. Se tornou mais agradável. E também porque até ao século XVII e XVIII a bebida estava associada à medicina, à terapêutica medicinal. Sr. Doutora, em relação a essa temática que bem falou agora dos efeitos terapêuticos do chá, já desde longa data conhecidos e reconhecidos e sustentados até hoje em dia por literatura científica, não é? Exato. Gostaria que me dissesse de que forma esta mostra, chá de Oriente para Ocidente, reflete ou sustenta essa validação científica. Exatamente. Dos benefícios do chá. Precisamente em frente da bibliografia que fala do chá, e temos aqui um tratado de farmacopeia, sim. Que nos fala dos benefícios que o chá tem para as doenças, sobretudo renais, de bexiga, sobretudo por causa dos efeitos diuréticos desta bebida. E é de facto o primeiro português que faz a descrição desta planta, que é o padre João Rodrigues, que escreve a história da Igreja do Japão, que fala, digamos, no século XVII, entre 1620 e 21, que é quando a sua obra é escrita, mas não editada, que fala do ponto de vista científico dos benefícios desta bebida. Mais tarde, do século XVII e XVIII, há vários tratados, sobretudo holandeses e mais tarde franceses, que vão de facto descrever do ponto de vista científico esta planta. Muito bem. Temos Jacob Bonte e Jacob Spot, creio que se pronuncia assim. Dois cientistas que de facto nos descrevem esta planta do ponto de vista científico. E hoje em dia, esta planta continua, de facto, a ter essa mesma validade. Embora hoje haja outras bebidas a que se chama chá e que não são chás, são ervas. Infusões, não é? Porque o chá também é uma infusão. Mas são tisanas, não é? São de outras ervas que não da camélia. Há um facto também muito curioso que eu gosto sempre de referir, que é, por exemplo, os chás de jasmim ou não deixam de ser da Camellia sinensis, mas têm adicionados flores ou outras para lhes dar um aroma mais agradável. A menta, portanto, tudo isso é adicionado à planta raiz, à planta base. Original, exatamente. Isso é muito curioso porque também ajuda a cativar do ponto de vista da farmacopeia e do ponto de vista do sabor e do hábito. Exato. E agora podemos passar, de facto, também... Os utensílios, não é? As porcelanas. Exatamente. E vamos falar primeiro de como o chá era consumido nos primeiros tempos, ou seja, durante a dinastia Tang. Ele era consumido cozido, como se fosse um vegetal, como nós cozemos espinafres ou como cozemos outro vegetal. E era feito em taças largas, e era adicionado a esse vegetal era adicionado outros condimentos, como sal, casca de laranja, gengibre. Era, digamos, mais uma sopa do que... Exato. Mas começou assim. Só na dinastia, já no final da dinastia Tang e no início da dinastia Song, é que o chá passou a ser uma infusão, tal qual nós hoje o utilizamos. Portanto, começou a ser bebido em pequenas porções e em infusão. E os utensílios também mudaram. Que também fazem a história do chá. Portanto, o chá que era inicialmente bebido numa taça grande passou a ser bebido
em taças, que por acaso aqui não estamos do Exato, outro lado, sim. em taças mais pequenas e a serem utilizados recipientes para o fazer mais pequenos, porque Exato. se bebia de facto em quantidades pequenas. Poder-se-á chamar bule? Podemos chamar bule. Exato. E também convém referir já agora Sim. que as palavras chá, bule, pires São anglo-saxónicas, se calhar, não? são palavras chá, de origem chinesa e a palavra te ou ti, que também se usa, é também de origem chinesa, embora de regiões, digamos, diferentes do sul da China, mas de áreas diferentes. Sim. A palavra chá é emprego não só em português, mas também no russo, no persa, em línguas eslavas, reutilizam a mesma palavra. Exato. Os nórdicos utilizam a palavra ti por via dos holandeses que a transmitiram. A palavra bule e a palavra pires chegam-nos através do malaio. Estas três palavras o português é a única língua que contém étimos orientais nestas palavras. Sim. Já a palavra xícara, que também se utiliza, Se usa, provém por via do castelhano, de uma língua azteca da América do Sul, xicali, que nós traduzimos para xícara. Ora bem, estes recipientes que nós aqui vemos, e que nós designamos de bules, foram adotados de outros usos. Este bule que aqui vemos servia para conter água, portanto é um da dinastia Song do século XII, que é o mais antigo que nós temos aqui nesta exposição. Servia para conter água para os letrados deitarem num recipiente para molharem os pincéis para depois molharem na caligrafia. E foi de facto este recipiente que foi adotado para o chá. Embora nós vejamos aqui que de facto ainda a parte que dá a saída à água é muito estreita, vai-se alongar, vai-se tornar um bocadinho mais grossa ao longo dos tempos e começam por ser de facto recipientes muito pequenos. Muito bem. Porque eram doses também individuais. Exatamente. Estes bules, este que aqui vemos é da dinastia Ming, ou seja, já do século XV, XVI e XVII, e depois estes bules já são fabricados sob encomenda europeia, portanto são fabricados na China sob encomendas europeias. Azul e branco, família verde, família rosa, etc. Vamos ver. E muito originais, alguns deles, aquele tem 2 bicos, servia para ter 2 qualidades de chá ao mesmo tempo, no mesmo bule, porque no interior tem um septo que separa as divisões. Exato. As duas secções do bule. Exato. Aquele outro é vazado, mas no interior tem portanto, no interior é cheio, portanto, para poder conter um líquido. Sim. E, portanto, há assim várias curiosidades nesta exposição. Também gostaria de chamar a atenção aqui para estes bules que se chamam de I Ching, feitos numa terracota especial que existe numa zona da China que produz barro vermelho. Sim. Estes bules têm a particularidade de preservar o sabor do chá. E são, de facto, também para doses individuais e aconselha-se até a não lavar o bule, portanto, para conservar-se ainda melhor
o sabor do chá e o aroma do chá. Para perpetuar, no fundo, o aroma. Exatamente, o aroma e o sabor. E são feitos à base de barro vermelho, Barro Sra. vermelho, Doutora? sim. Ok. Mas